Até quando eu devo manter o vínculo? Se você tem uma dúvida, eu vou te falar através da psicanálise o que acontece no seu cérebro, na sua mente, de acordo com o inconsciente e quando você deve realmente tomar uma decisão de manter ou permanecer nesse vínculo, independente da esfera, se é uma esfera de trabalho, se é uma esfera de relação, em todas as áreas. Então, roda a vinheta aí. Até quando eu devo manter o vínculo? Toda vez que a gente pensa em função de vínculo e em função de manter o vínculo, fato é, o simples fato de você já ter essa dúvida já significa que algo já não está totalmente muito bom. Algo foi perdido, algo foi desencontrado em função de um objetivo ou de algo que você deseja, que é na sua vida, na sua esfera social ou naquilo que você convive. Então, quando você se pergunta até quando eu devo manter o vínculo, você tem que entender primeiro o que está acontecendo com você e o que esse vínculo representa para você. Tanto de um conjunto imaginário, mas também de um conjunto real. Tanto de um conjunto de desejo, mas também de um conjunto real. Então vamos lá, vamos para a prática. Toda vez que a gente tem um desejo, é como se o nosso cérebro ele quisesse realizar ele, de qualquer forma, independente de qualquer maneira. Desejo é muito bom você realizar ele. Desejo é algo importante, é o que motiva e dá sabor à vida, alegria à vida. Mas a gente tem algumas coisas importantes que nos norteiam baseado no desejo, que é a realidade das coisas. A realidade das coisas nada mais é do fato que está acontecendo e também num contexto de tudo aquilo que está acontecendo. Então você tem esse desejo, ele bate de frente com essa realidade que não completa um desejo, você tem que fazer uma pergunta muito importante para você. Esse desejo, ele é uma falta minha ou esse desejo de fato, ele é uma resposta que o outro deixou de dar? Porque a partir do momento quando esse desejo é uma falta sua, você tem que analisar o que é essa falta. E a análise em psicanálise auxilia você a poder entender essa falta. Mas quando ele é uma resposta do outro, uma expectativa do outro, é uma projeção que você coloca no outro baseado naquilo que o outro representou para você. Quando a gente coloca o outro como uma representação e vemos essa representação baseada no nosso desejo, o outro ele tem relevância na nossa vida. Mas a partir do momento que o outro descumpre com o valor de comprometimento de relevância, ele já perde um pouco de relevância porque está afetando o meu desejo. Exemplos práticos. Você entrou numa empresa. A empresa ela tem um plano de carreira. Você cumpre os requisitos do plano de carreira. Esse plano de carreira, ele não acontece. O que acontece? Te desmotiva e não sacia o seu desejo. Mas você acredita que você vai ser notado, independente disso, porque você é muito bom naquilo que você faz. Só que isso consome da sua vida dias, meses e anos. E você continua na mesma condição. Ou seja, aquilo que prometeram para você, você baseado no seu desejo de crescer, mas aquilo que prometeram não foi cumprido, você tem um conflito entre o seu desejo e a realidade daquilo que está acontecendo. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, o nosso cérebro ele cria uma neurose de fantasia da seguinte forma: será que vale a pena eu manter nisso, baseado naquilo que eu já tenho conquistado, tendo em vista o tempo que eu tenho dessa empresa? Será que vale a pena eu permanecer baseado em tudo aquilo que eu já representei como esforço dentro dessa empresa? Será que vale a pena eu permanecer baseado no vínculo e também no tempo de experiência que eu tenho dessa empresa, que eu já estou acostumado? E a resposta é: depende daquilo que você quer
para sua vida. Se você já está acostumado com isso e você se sente feliz com isso, permaneça nisso. Só que você vai ter que saciar o seu desejo. O seu desejo ele vai ter que ter um novo significado, ele vai ter que ter uma ressignificação. Agora, se você bateu de frente com a sua realidade e esse desejo não é saciado e lhe prometeram, você tem que sair dessa condição, desse desejo, porque ele não está sendo saciado. É você interpretar a sua realidade baseada no seu desejo. Agora vamos pegar um contexto social, falando de uma maneira ampla. Relações em todas as esferas. Trabalho, amizade, namoro. Você tem situações ali de vínculo. Você tem princípios de vínculo. Você tem um princípio com uma pessoa, a pessoa tem um princípio, os alinhamentos de valores estão bem alinhados, você conhece muito bem a pessoa também te conhece muito bem. Mas fato é, do nada acontece algo e a pessoa muda. De duas uma, até onde eu mantenho este vínculo de união com essa pessoa? É necessário ter um ponto de esclarecimento baseado naquilo que é no seu desejo e naquilo que é a realidade. Se essa mudança que teve, ela não prejudicou o seu desejo ou aquilo que você projeta no outro, não tem sentido nenhum você querer esclarecer algo que não está afetando você. Agora, se isso está afetando você, você tem que fazer a pergunta da seguinte forma: esta mesma afetação que o outro está representando na minha vida de vínculo, ela é uma falta minha ou ela é algo que está acontecendo baseado talvez, aí quando a gente fala talvez já vai no plano imaginário, do outro? Vamos lá. Se é uma falta minha, eu tenho que ressignificar. E aonde eu ressignifico? No trabalho de análise em psicanálise. Beleza? Agora, se é uma questão social baseado no outro, é necessário você entender o contexto social do outro. Porque as pessoas mudam. E não tem nada de mais nisso. Não tem nada de errado a pessoa mudar e não tem nada de errado você também mudar. Mas quando a pessoa muda e ela afeta a sua condição de relação baseado em você e ela, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: isto é algo importante para mim ou não? Se é algo importante para mim, você tem duas decisões. Ou você aceita a mudança da pessoa, ou você é convidado a se retirar. E a coisa mais natural da vida, nós aceitarmos e nós nos retirarmos. Por quê? A vida ela é feita de momentos, ela é feita de tempo, ela é feita de energia e ela é feita de qualidade. Não faz sentido nenhum você manter vínculo, tempo e energia naquilo que não te dá uma qualidade, naquilo que não te dá satisfação, naquilo que não realiza o seu desejo. Dentro de cada esfera, na esfera social, na esfera de amizade e na esfera de namoro. Lembrando sempre, a realidade dos fatos é a realidade da vida. Isso é um ponto. O outro ponto é, se o outro mudou baseado nas circunstâncias dele, não é algo que você controla. É algo que é a escolha do outro e está tudo bem também da mesma forma. Porque pessoas mudam a todo momento. Eu posso ser uma pessoa com pensamento hoje, com uma atitude hoje, com uma moral hoje. Amanhã eu já não posso ser mais essa mesma pessoa. Por quê? Nós estamos em constante mudança. E a mudança ela é muito importante, principalmente para quem quer crescer e para quem quer desenvolver. Mas quando o outro muda e ele não se desenvolve e ele não cresce, isso também não é responsabilidade sua, é responsabilidade do outro. Só que o grande problema é que a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar um controle remoto, enfiar na vida da pessoa e querer que o outro funcione conforme a minha maneira, conforme o meu bem-querer, conforme a minha boa vontade. E não é assim que funciona. Nem Deus, que é Deus, nos colocou em função de programação dele. Muito pelo contrário, ele nos ama de tal maneira que ele nos deu livre-arbítrio para que a gente possa fazer aquilo que a gente bem entende.
Então, a partir do momento quando nós compreendemos essa lógica simples da vida, que as pessoas mudam, que nós mudamos e que fato é que tanto numa empresa e tanto numa esfera social tem situações que vai ser destino e tem situações que vai ser ponte, quando a gente tem um equilíbrio psicologicamente neural falando, isso não é um peso, muito pelo contrário, isso é uma coisa de respeito, entendimento com relação à nossa vida, com relação à vida que convivemos e com relação à vida que estamos partilhando nesse plano terreno chamado Terra. E eu te convido, se você entendeu isso, se gostou e se assistiu até aqui, dê um like, dê um joinha, compartilha. Agora, se caso não gostou também, coloca aqui nos comentários. A única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E eu, pessoalmente, né, até quando eu mantenho o vínculo... Cara, vamos lá, vou falar para mim de uma maneira pessoal. Eu, Fernando. Eu tenho 2 problemas e 2 soluções. Porque às vezes é um problema e às vezes é uma solução para minha vida. Eu sou formado em matemática, controladoria, auditoria, administração de empresa e psicanálise. Então, para mim, algumas coisas têm que ter igualdade. Matemática trabalha sempre isso. Igualdade, com aquele sinal de igual, é como se fosse uma balança, equilíbrio. Psicanálise também é equilíbrio. E para mim a matemática, ela ajuda na questão da realidade, porque muita coisa é exata. E a realidade das coisas também é exata. Então, quando aquilo tem um significado e um entendimento para mim, um valor simbólico de representação emocional, aquilo dali para mim é importante. Agora, quando não tem, eu não perco meu tempo nem minha energia. Mas fato é, se algo me afeta em função de tomar uma decisão e entender o vínculo, às vezes eu perco até muito tempo por causa disso. Eu tento entender todo o contexto. Mas não depende só de mim, depende do outro. Se o outro esclareceu e aquilo entrou em concordância neural com a minha mente, em função daquilo que eu sou, e princípios, e valores, e objetivos, e desejo, beleza, tudo bem, consciência limpa, paz de Cristo. Toma a decisão, permaneço ou me despeço. Porque tempo é uma coisa que não volta. A moeda mais valiosa hoje que existe se chama tempo. E no final da vida, em todo o tempo que nós passamos, quem será que recebeu mais? Será que fui eu mesmo? Será que foi o outro? Ou será que foi a empresa? Então, às vezes tem situações que a gente tem medo de resolver. Mas não tenha medo de resolver. O medo é o seu cérebro acostumado a viver aquela condição. Não tenha medo de resolver, porque você resolvendo, você ressignifica, seu cérebro acontece algo que se chama neuroplastia, que é uma evolução de uma humanidade na qual eu e você precisamos sempre. Tem muita gente que conhece de vídeo de YouTube, mas não conhece de prática de vida. E é diferente você conhecer do que ter prática de vida. Lá no final você vai entender a sua história e você vai poder olhar para trás e dizer, valeu a pena ou não? O tempo e a sua energia com relação ao vínculo e com relação à decisão que você tem que tomar depende de você. Esse é o meu ponto de vista.